Seu Doca, tamo de volta com mais um vídeo nesse canal. Como todos sabem, eu gosto muito de obras estranhas e quanto mais estranha, melhor. Então essa aqui eu tenho certeza que vai todo mundo gostar. Basicamente, se trata de um monstrinho se esforçando pra virar um monstrão nesse mundo de cultivadores. Então, sem mais enrolação, bora de manhua. Em um vilarejo, o sol se põe entre as casas e montanhas. As pessoas avisam que tudo anda muito agitado. Então, como tá escurecendo, é melhor que todos voltem para suas casas rapidamente. Um deles pede para que acendam incensos e fechem bem a porta. E não é para deixar aquela cobra negra velha entrar na casa de ninguém. Também ouviram dizer que essa cobra devorou 2 pessoas no templo do deus da montanha alguns dias atrás. Um deles, inclusive, era um cultivador. O outro diz que não ouviu nada sobre ela devorar pessoas. Mas, por outro lado, galinhas e patos sumiram da vila nos últimos dias. O filho pede pro seu pai que levem as galinhas pra dentro de casa, porque depois de ouvir sobre isso, é melhor prevenir do que remediar. Nessa pressa da vila, o pai percebe que, diferente de todo o resto, esse lugar tá muito silencioso. E quem tá lá dentro é justamente a cobra, que parece ter consciência, se perguntando se essa cobra negra velha que eles tanto falam é ela mesma. O que é engraçado, porque ela não lembra de ter ficado velha, e também não é tão assustadora assim. Mas, de fato, aquelas 2 pessoas dias atrás foram mesmo devoradas por ela. Naquele dia, gritos de socorro ecoavam da cabana, e uma voz chama pela sua pílula humana, e que essa cobra vai pagar com a vida. Depois de usar tantas ervas, acha mesmo que deixaria escapar assim? Logo essa sua pílula humana. Ele diz que essa pessoa é uma pílula humana que passou 10 anos refinando, mandando aquele monstro devolver. Então a cobra só resolveu comer esses 2 miseráveis. Só não esperava que depois disso acabaria evoluindo. Não só desenvolveu um núcleo demoníaco, mas também despertou sua inteligência. Toda fofinha percebendo que ganhou conhecimento de muitas coisas perigosas que não sabia antes. Acontece que os humanos vestidos de preto, que a caçaram antes, eram chamados de caçadores de cobras, cultivadores de cobras ou cultivadores da seita dos caçadores de cobras. Uma vez ela já viu eles cercando uma piton enorme. Eram fortes pra caramba, e aprendeu que os cultivadores são capazes de aumentar sua força cultivando, indo do estado de refinamento de Ki, estado de equilíbrio da base, e estado de formação do núcleo, até o estado do nascimento da alma. Lembrando que só escapou antes por pura sorte. Humanos são assustadores e os cultivadores são piores ainda. Não foi fácil despertar sua inteligência, então agora precisa sobreviver. Mas caçar humanos e gado é arriscado demais. Porém, caçar galinha é um pouco mais seguro. E mudando de assunto, ela percebe que humanos gostam de dar nomes às coisas. Então talvez também devesse ter um. Eles a chamam de cobra negra velha, mas pelo contrário, ela não é nada velha. Então vai se dar o nome de Cobrin. Haha, parece eu dando nome pra cachorro. O meu doguinho era todo negão e eu dei o nome de Snow. Por falar, ficou engraçado, né? Eu não tô nem aí, vou mudar esse nome. Agora vai ser Suíca. Na vila do clã Shen, a cobrona espreita os porquinhos. Se levanta grandona e os porcos continuam dormindo. Pensa que esses porquinhos gordos devem ser o suficiente pra encher seu bucho. E talvez o dono deles já foi dormir. Então não vai se segurar, acordando todos os porcos no seu ataque. Ela pede pra que parem de gritar, porque desse jeito vai atrair os humanos. E se isso acontecer, vai acabar sendo caçada. Então nesse caso vai comer o mais barulhento primeiro, agarrando de forma certeira. Mais tarde finalmente se sente cheia e talvez até tenha comido demais. Mas como ainda falta muito pra amanhecer, vai dar uma pausa pra digerir antes de ir embora. 2 horas depois, uma voz grita pra alguém, querendo saber como ele se atreve a ficar com a própria esposa. Os níveis de cornice estão evoluindo. O cara dorme com a própria esposa e é os de fora que se dói. Loucura. Um outro manda se segurar porque esse Shen parece que parou de respirar. Mas espera que tenha morrido mesmo. Como ele se atreve a roubar a mulher prometida do jovem mestre Kyu? Então isso agora foi as consequências dos seus atos. Eles chegam perto do chiqueiro e uma das sombras manda ajudar também. A Suíca sente que agora ferrou. Ela acabou dormindo sem querer e parece que tem pessoas por perto. E como os humanos são assustadores, é melhor se esconder logo. E agora espera que não a notem ali em cima. O cara diz que ele realmente não tá mais respirando. Então só diz que esse lixo vai ser mais útil como ração de porcos. E agora que fizeram tudo, é melhor ir embora que esse lugar fede. Percebendo algo estranho, porque talvez tenha menos porcos do que antes, a Suíca dá uma espiadinha e percebe que aquele é um corpo. Costumam dizer que humanos mortos é um sinal de azar, então é melhor vazar daqui. Mas toma um baita susto quando aquele corpo abre os olhos. Tá vivo? Ele voltou à vida ou só tá fingindo que morreu? Tossindo sente que finalmente o imortal
possuiu alguém e voltou à vida, rindo alto porque só pode ser coincidência. O dono desse corpo tem o mesmo nome que o dele, e falando que a cultivação desse corpo é um lixo, e o físico dele é péssimo, sem falar do núcleo que foi destruído. Mas já que assumiu esse corpo, vai se vingar por ele, e não vai deixar aqueles que o humilharam sair vivos. A cobrona fica sem entender com quem esse louco tá falando, sentindo que esse corpo tá bem machucado, e se não tivesse o possuído, agora já estaria morto. Mas de qualquer forma não é um problema. A Suika tá ali, se sentindo a invisível, mas depois muda de ideia porque isso não vai dar certo, e precisa fugir o mais rápido possível. O reencarnado olha pra trás e percebe a cobra, e sabe que é uma besta espiritual, enquanto a Suika tá com medo por ter sido descoberta. Se pergunta se aquele homem é mesmo imortal. Parece um cultivador de alto nível, e ainda por cima um caçador de cobras. Se ele for mesmo um caçador, então ela tá morta. Mas o homem apenas se senta, falando que essa cobra é fraca, então não vale seu esforço. Agora só precisa circular sua energia pra se curar e liberar a energia espiritual. E fica surpreso porque não esperava que o tesouro supremo do clã demoníaco também reencarnaria com seus sentidos divinos. A cobra continua achando que se lascou, porque o caçador começou a lançar feitiços nela, e isso é uma prova de que realmente quer caçá-la, achando que talvez tenha sido descoberta por ter comido os porquinhos. Mas ela não quer morrer assim. Será que é melhor devolver os porquinhos? Mas como? Porque meio que eles já viraram cocô. O cultivador chama pelo céu e a terra como um grande tabuleiro, todas as almas como as peças sob seu controle. E agora? E agora o que eu faço? Dessa vez, os juramentos de Shenfan irão se concretizar. Só que a cobra diz que não tem escolha. O reencarnado grita que esse mundo logo estará sob seus pés, mas não percebe a cobra gigante vindo de bocão pra cima dele, e diz que não queria, mas agora foi forçada, destruindo tudo enquanto tenta engolir o cultivador. Ela então consegue, mas agora não pode relaxar. Esse lugar não é seguro, então é melhor ir embora. Mano, olha o tamanho desse bicho. É o filme da Anaconda 5 isso aqui, meu patrão. Lá dentro o cara tá revoltado. Como uma besta inferior como essa se atreve a emboscá-lo? Ele foi poupado e ao invés de fugir tenta comê-lo. Você pediu pra morrer. Desferindo uma cotovelada com poder estelar dentro do estômago da cobra, sentindo aquela força insana se levanta no ar cuspindo sangue. A cobra fica surpresa porque esse cara ainda não morreu, e ainda por cima tá usando feitiços dentro da sua barriga. Ele, bem no estilo vilão, tá chutando o corpo da cobra. A Suika sente muita dor, mas tenta não entrar em pânico porque ainda tá viva. Dentro da barriga, o cultivador acha o núcleo demoníaco da cobra e diz que esse escudo que ela colocou no núcleo não é nada. E a cobra sente que agora já era, ela vai perder a sua vida. Com os dedos ele esmaga o núcleo, fazendo a cobra vomitar sangue enquanto é rasgada no meio. Pensando que tinha razão, caçadores de cobras são assustadores demais. Ela se debate, machucando o próprio corpo. Sentindo que esse vai ser o seu fim, ela não consegue mais se mover, percebendo o quanto isso é frustrante. Eu trabalhei tão duro pra conseguir meu núcleo demoníaco, e até despertei a minha inteligência. Se eu soubesse que aconteceria isso, eu nunca teria saído da floresta pra roubar porquinhos. Mas dentro do estômago, o doido começa a comer a cobra. Ele diz que essa cobra é bem fraca, mas isso até que é bom. Agora pode comer um pouco de carne pra se recuperar. Até notar que o caldeirão demoníaco divino absorveu os fragmentos demoníacos da cobra. Meu caldeirão demoníaco? Por que está ajudando essa cobra? Não me diga que isso não é um monstro comum. Que droga! Depois de um tempo, ela acorda dolorida, procurando seu núcleo demoníaco e chorando porque ele realmente se foi. Mas logo desmaia de novo. O tempo passa e os porquinhos voltam revoltados, tentando lanchar a cobrona, cercando o corpo todo dela, que agora tá bem menor, ou é impressão minha? Ele lasca um mordidão, mas não consegue tirar o pedaço. A cauda começa a se mexer e a Suika manda não morder em sua cauda. E agora é melhor esses porcos correrem, que logo logo vai comer cada um deles. Na verdade, os porcos fizeram um estrago sim, a cauda tá toda machucada, mas é aí que percebe que por algum motivo ela ainda tá viva. Ela lembra que seu núcleo demoníaco tinha sido quebrado algumas horas atrás. O núcleo é a fundação da cultivação para todo monstro demoníaco. Então agora como ela vai cultivar sem o seu núcleo demoníaco? Ela tá completamente ferrada. Mas isso não faz o menor sentido, era pra ter sido o seu fim sem o núcleo. Ela sente dentro do seu corpo o caldeirão demoníaco divino, sem entender o porquê disso estar justamente no lugar do seu núcleo. Talvez isso tenha substituído o seu núcleo quebrado, e é por isso que ela ainda tá viva? E ainda por cima, como é que consegue ver o seu próprio corpo? Não é só dentro do seu corpo, mas consegue ver o interior dos porcos também. Será que é o sensor divino dos cultivadores? Isso é incrível! Agora ela tem uma habilidade igual a dos cultivadores, e até mesmo de olhos fechados ela sente tudo ao seu redor. Com isso, caçar por alimentos e fugir de monstros e humanos ficou muito mais fácil. E então pare, começa a sentir que até o seu cérebro parece estar cheio de informações. É a técnica da cultivação daquele jovem humano. Ela sente que isso não tá certo, e a sua cabeça parece coçar, como se o seu cérebro estivesse evoluindo, apesar de que não sabe qual é a utilidade disso. Deve pelo menos funcionar para curar
curar seus machucados. Então vai tentar imitar a técnica daquela pessoa de canalizar a energia. Ela se lembra que o homem disse alguma coisa sobre o céu e a terra como um grandioso tabuleiro, todas as almas como peças que se conectam, e acha que também deveria canalizar o seu núcleo demoníaco de forma natural. A energia que ela gera afeta toda a região da floresta, puxando a energia das coisas para sua ferida. Toda fofinha acha isso incrível. Ela só respirou fundo algumas vezes e a energia espiritual tá enchendo seu corpo e tá se sentindo como nova agora. É como se tivesse comido ervas espirituais. A utilidade primária dessa técnica deve ser aumentar a cultivação, então essa cura deve ser um efeito adicional, mas o núcleo tá quebrado, então não deveria ser capaz de armazenar energia espiritual. Querendo saber se esse caldeirão acabou de se tornar o seu novo núcleo? Isso é bem estranho, mas tanto faz. É melhor sair desse lugar primeiro e encontrar um que seja bom para dormir por alguns dias, e depois pensa sobre essas informações que ganhou sobre cultivação. Aquele humano era jovem, mas muito forte, então é melhor manter distância deles no futuro. Mas antes de ir, já que começou, é melhor ir até o final. Se vai cultivar, é claro que precisa encher a barriga primeiro. E voltamos aos dias de hoje com ela tomando banho e usando um coelho como esponja. Depois de engolir a pílula humana e alcançar o despertar mental, o cérebro de Suika frequentemente tem novos conhecimentos surgindo. E depois de engolir Shenfan, aquela sensação só cresceu. Em uma semana conseguiu entender a cultivação humana. Acontece que a cultivação dos monstros espirituais seguiam os mesmos métodos, sendo separados em diversos reinos de cultivação, como o reino de despertar espiritual, reino da fundação, reino do núcleo demoníaco e o reino da alma nascente. A cultivação atual está apenas no primeiro nível. É a mesma coisa que o auge do primeiro reino de refinamento de Ki dos humanos. Dentro do sonho dela, Suika viu que os monstros demoníacos podem se dividir entre céu e terra, o que fez ela desejar ser uma existência como aquelas. Esse era o caminho que ela precisava seguir, se desejasse não ser mais caçada. Então ela começou a cultivar. Esses poucos dias cultivou aquela técnica misteriosa e descobriu que não só pode curar, mas também pode melhorar o físico e limpar o meridiano purificando a medula. Essa técnica não só ajudou a expelir várias impurezas, mas também fez com que trocasse de pele uma vez. Então depois de uma semana já estava muito diferente do que era antes. O chifre em cima da sua cabeça tá muito mais longo e as escamas também se tornaram mais fortes e imponentes. Entretanto, por que ficou tão pequena? Isso não faz sentido! Era pra ela ter ficado maior ainda depois de trocar de pele. Então como saiu de mais de 10 metros para algo que não chega nem em 2? Em todo caso, mesmo com um corpo menor, sua velocidade e força aumentaram bastante. A flexibilidade também melhorou e a sua pele consegue esticar ainda mais que antes. Se ela se esforçar, talvez consiga comer presas grandes como fazia. Agora tem certeza que o caldeirão se tornou seu novo núcleo demoníaco e tem a sensação de que depois que o caldeirão estiver cheio de energia espiritual, vai conseguir passar de reino. Só que o consumo da cultivação é grande demais. Mesmo que a técnica ajude a absorver a energia espiritual do céu e da terra, apenas absorver não é o bastante. É impossível para monstros cultivadores viverem sem comida, e se quer subir de reino, vai precisar de muita energia e sangue para se recuperar. Ou seja, muita comida. Um javali no campinho, comendo felizinho. Um javali é grande e perigoso de acordo com o sistema de cultivação. Ela agora tá no auge do primeiro reino de descoberta espiritual, e o nível desse javali é menor do que o dela. É por isso que, com o tanto que esteja preparada, vai conseguir encher a sua barriga. Então talvez umas pedradas devem dar conta do javali. E agora que ele tá distraído, só precisa chegar mais perto. Só mais um pouquinho. Mas começa a suar frio, porque o bicho virou insano na direção dela. Solta um rugido alto e em seguida começa a correr na sua direção. Chorando, acha que isso é uma merda, porque esse bicho tinha que ser tão assustador. Dá de frente com um caminho sem saída. Então agora não pode mais continuar correndo. Vai precisar usar todo o seu poder. Ou então vai estar ferrada. E agora vai contra-atacar jogando as 3 pedras de uma vez. Ela pensa em machucar primeiro antes de entrar na briga. Só que não esperava que acabaria com o javali em um instante. Ficando com uma cara de bunda, sem acreditar que só foi isso mesmo e ele já morreu. Então agora ela é forte nesse nível? Sem chance. Ela diz que os javalis são bem espertinhos. Então esse maldito deve estar se fingindo de morto. E vai jogar todas as pedras nele pra ter certeza. Depois de um tempo limpo o suor, e agora sim, esse aí deve estar mortinho da Silva. Que perigo, quase fui enganada pelo javali. Mas essa maluca continua achando que esse bicho tá vivo. Então vai ter 100% de certeza, deixando o bichinho só o bagaço. Então agora pode ficar tranquilo e comer. A carne é bem mais firme em comparação à dos porcos. E tem um gosto mais selvagem também. Então sente um negócio estranho e cospe pra fora um treco azul. Até perceber que isso é um núcleo demoníaco. E aquele javali não era normal. Era um javali demoníaco. Que assustador. É dito que o núcleo contém energia explosiva. Não pode engolir ele puro. Caso contrário, pode acabar indo pelos ares. Se ela quer absorver, precisa transformar em uma pílula. Mas não sabe como fazer isso. Porém, pensa que na natureza, monstros demoníacos engolem outros corpos.
e os núcleos juntos. Se monstros explodissem ao engolir tudo de uma vez, já teriam ficado extintos há séculos. Então toda a informação que tem é apenas focada em humanos. O físico humano e dos monstros é diferente, então deve conseguir comer sem preocupação alguma. Dito isso, bon appétit. Mas isso é bem difícil de engolir, então finalmente acaba conseguindo, e o seu estômago começa a ficar bem quente. Isso porque o caldeirão tá absorvendo o poder do núcleo, começando a encher o caldeirão. Ela tem a sensação de estar ultrapassando reinos, entrando no reino da fundação e passando do segundo reino espiritual. Percebendo que os espinhos da sua cauda agora ficaram dourados, ela passa aquilo na pedra que abre um rasgo e acha isso top, incrível demais. Até começar a ouvir sons nas gramas e querendo saber o que tá acontecendo, até dá de cara com uma criança, ficando com medo já que é ainda mais jovem que o outro cultivador. Eu tô achando que essa cobrinha pensa que quanto mais jovem, mais forte a pessoa é. Absorver energia demais e tá ficando idiota, só pode. Eles parecem se preparar pra uma luta. A Suika querendo saber o que esse humano tá fazendo, julgando pela postura deve estar tentando matá-la. E talvez esse garoto seja um cultivador, alucinando que o Shenfan voltou à vida, mandando ela não fugir dessa vez. Então diz que isso passou dos limites, destruindo o tridente do moleque com a cauda. Mas pra surpresa de ninguém, ao invés de lutar, saiu o mais rápido possível dali. O garoto não entende muito bem, mas fica aliviado. E voltando pra casa, fala pro seu pai que a velha cobra negra devorou o porco demoníaco que matou a mãe dele. E depois, por algum motivo, ficou com medo e fugiu. No meio da floresta, ela se esgueira nas rochas, aliviada que ele não a seguiu. E só agora a ficha cai que talvez fosse apenas um garoto qualquer, achando isso ridículo como ela chegou ao ponto de ter medo de crianças. Mas dane-se, em breve vai se tornar uma besta primordial. Depois de se esgueirar um pouco, chega em um tipo de templo nas montanhas e acha que talvez deva rezar igual aos humanos. E quem sabe isso ajude a trazer um pouco de paz, já que agora tem inteligência, esse lugar pode até trazer um pouco de sorte. Também ouviu dizer que pessoas que lutam com os demônios interiores são uma gentinha complicada. Na cultivação isso é um tabu, pois sempre deve se manter calmo como um rio. Então para em frente do lugar, sentindo um cheiro muito bom e babando em cima da mesa, sem saber de onde essas oferendas vieram, e duvida que o deus da montanha iria querer desperdiçar tudo isso. Então vai ajudar ele a comer tudo antes de rezar pro templo. Solta um arrotão e começa a pedir proteção e ajuda para superar os seus medos interiores, e também que ajude a ter sucesso em sua cultivação para que se torne mais forte e assim possa continuar viva. Quando de repente ouve uma risada, falando que essa mocinha não pode fugir dele. Ela grita por socorro enquanto a cobra acha isso um azar dos grandes, e novamente tem humanos a cercando. A sombra maior manda esperarem do lado de fora que ele vai se divertir um pouco lá dentro. A Suika acha essa mulher muito burra. Ela entrou por conta própria em um beco sem saída, porque esse templo só tem uma entrada. Usando sua visão melhorada, sabe que esse lugar não tem outra saída. Então por conta desse pessoal, ela não vai conseguir sair sem ser descoberta. Então vai apenas observar por enquanto. O homem conta que nenhuma mulher o recusou antes, mandando ela pensar bem antes de agir, ou vai transformar a vida dela em um inferno. Ela fala que já que não pode acabar com ele, vai terminar com a própria vida. Então assim não vai conseguir tirar nada dela. A Suika começa a lembrar desse cara e percebe que é o mesmo que jogou o Shenfan aos porcos, e pensa que esse gordo bateu no Shenfan até a morte. Então esse aí deve ser extremamente forte. É melhor continuar bem escondidinha pelo jeito. E continua achando estranho o comportamento humano, já que eles vivem no cio o ano inteiro, diferente das cobras, que só acontece durante a primavera. Aliás, que parte daquele corpo fraco atraiu ele? Que vergonhoso. Ela não duraria um dia nas montanhas. Então manda não ser ignorante, que vai se divertir com o corpo dela antes de dar um fim. Chorando diz que ele forçou a sua separação e ainda por cima matou o seu amado Shenfan. E agora tá tentando coisas horríveis com ela. Ela nunca vai perdoá-lo, mesmo quando virar uma fantasma. A cobra só quer que os dois vão logo embora. Até que do nada a estátua começa a rachar e quebrar com o peso da Suika. A briga dos dois para quando ouvem o barulho alto de uma parte da estátua batendo no chão. A garota corre pedindo ajuda pro deus das montanhas, mas o homem só aponta a faca, mandando quem estiver ali sair agora. A mulher pensa que o deus da montanha se manifestou, ajoelhando e pedindo por ajuda. Quando finalmente dá de cara com a Suika, ela vai se virar gritando que tá vendo um demônio, mas não percebe que o rapaz estava com uma faca apontada na direção da estátua e acaba que sem querer se jogando nela. Ele fica com muita raiva, xingando essa garota burra diversas vezes. Os capangas entram querendo saber o que houve e falam que o jovem mestre é mesmo rápido no gatilho, hein? Brincou e já colocou a garota pra dormir em um piscar de olhos. Ele chama esses dois de idiota. A verdade é que tem uma besta demoníaca no templo e olha em volta pra saber onde ela foi. E é pra parar de se esconder atrás da estátua. E por ter estragado a sua diversão, é melhor aparecer logo. Ele é um discípulo externo da seita dos caçadores de cobra. A Suika claramente não contava com essa informação e o jovem mestre manda tirar o monstro de onde tá escondido. Ela tá com um olhão arregalado, pensando
que eles vão mesmo acabar com tudo. Então não vai esperar o seu fim, e pra isso vai se arriscar um pouco, indo em direção ao primeiro. Eles percebem que é uma cobra, e como ainda é pequena, não tem o que temer, devem conseguir caçá-la com apenas um golpe de energia. Assim podem levar como presente e entregar oficialmente a seita dos caçadores de cobra. Eu não comentei nada até agora, mas essa seita é lá ele, viu? O jovem mestre manda conseguirem tempo pra ele poder invocar o seu poder. A Suika sabe que o mais forte deles deve ser o jovem mestre Kyo, então antes que reúna energia, deve acabar com esses. Ela salta e gira a cauda como se fosse um chicote, acabando com tudo em um instante. Isso deixa ela bem surpresa do quanto eles são fracos. Todos foram derrotados em um piscar de olhos. O jovem mestre pensa que não vai ter como. Esse monstro é diferente e começa a correr pra fora do templo, deixando a cobra sem entender nada. Porque esse cara tá correndo ao invés de reunir energia? Correndo avisa que isso não vai terminar assim. Logo a seita vai vir acabar com ela e transformar o seu corpo em uma pílula. Depois de ouvir isso, não pode deixar ele ir embora, esmagando a cabeça do jovem mestre. E fica satisfeita por ter sobrevivido mais uma vez. E pensa que esse problemão deve ter acontecido porque ela comeu as oferendas antes. Então o deus da montanha deve estar irritado e vai precisar se redimir, pedindo perdão e deixando as pessoas ali como novas oferendas. E talvez assim ele não vai mais ficar bravo, certo? Mas já mudando de ideia completamente. Ô bichinho indeciso. Ela fala que o deus da montanha tá tentando dizer que deve investir na cultivação, ou então terá que se esconder pelo resto da vida, agradecendo muito por essa lição e que pode ficar tranquilo, vai voltar para a montanha e começar a cultivar agora mesmo, desistindo de deixar as oferendas. Aí rapaziada, essa cobra que conseguiu inteligência agora é bipolar, então fica tranquilo que você cheio de problema tá de boa. Uma semana depois, dentro de uma caverna, ela não descansou nem por um segundo, mas ainda precisa de muito para chegar no segundo nível. As pequenas bestas que comeu todos os dias não encheram sua barriga e também não contribuiu para sua cultivação, e se houvesse outro animal igual aquele javali seria mais fácil. Do lado de fora ela armou uma armadilha esperando conseguir pegar alguma coisa. Entucada na moita pensa que já faz dias desde que viu um porquinho e a vida agora tá complicada. Não consegue achar comida e não tem mais energia para cultivar, tendo a brilhante ideia de que se porcos comem melancia e a Suika come porcos, então automaticamente essa melancia é um porco. Só que antes de tentar, logo abaixo da montanha ouve o garoto de antes falando que o nível da água subiu esse ano, então talvez eles tenham pego muitos peixes dessa vez. Ela fica observando aqueles dois, se perguntando se esse campo de melancia é deles, quando o garoto olha pra cima e nota a cobra negra olhando pra eles. Então pega uma cesta e corre pra lá. A Suika não perde tempo e sobe pra se esconder na árvore. O garoto diz que vai deixar isso aqui, mas ela não entende o que ele tá fazendo, que grita pra velha cobra, avisando que esses peixes são pra retribuir o favor com o javali, e é pra comer à vontade. Se babando, percebe que tudo isso é peixe, mas se pergunta se é algum tipo de armadilha pra envenená-la, mas olhando de perto parece bem frescos. Então vai ver mais de perto, e só vai ver mesmo, não vai comer, mas acaba mudando de ideia, já que comer um só não vai fazer mal. Rindo, fala que não tem gosto de veneno, e nesse caso vai comer só mais umzinho. Lá de baixo o moleque percebe que essa velha cobra gosta mesmo de peixes, até dá de cara com o encapuzado pedindo por um pouco de tempo pra fazer uma pergunta. Por acaso o garoto viu uma velha cobra negra recentemente? Percebendo que deve ser alguém da seita dos caçadores de cobra, e deve ter vindo até ali pra caçar a cobra velha. Eles mandam o garoto responder logo. Caguejando diz que nunca viu nenhuma cobra negra. O cara de trás chama pelo Jing, falando que esse garoto não sabe nada, e é inútil continuar insistindo, quando de repente muitos corvos levantam voo, o que chama a atenção dos caçadores, falando que talvez a cobra negra esteja lá. Quando alguém grita de longe falando que uma pessoa foi devorada, a cobra negra comeu alguém no rio, então partem rápido na direção da voz, enquanto a Suika cheia de galo foge, querendo saber por que esses pássaros idiotas fizeram tudo isso só porque quebrou alguns ovos sem querer, e quase que ela foi encontrada, lembrando da voz e ficando confusa porque não lembra de ter comido alguém no rio. Também tinha aquele garotinho que a ajudou, o que deixa ela ainda mais confusa com os humanos. E o mais preocupante agora é que os caçadores estão de olho nela, então se quiser sobreviver vai ter que ir embora, isso em direção ao outro lado do rio, achando que assim vai conseguir se dar bem e só precisa permanecer lá por alguns meses. E aliás, o inverno também tá chegando. Nessa vila eu não sei, mas onde eu moro já deve ter chegado. 13 graus essa bucha. Continuando, ela fala que nem juntou comida ainda e vai ser difícil avançar sua cultivação no inverno. Então nota uma coisa se aproximando dela, que salta com a boca aberta pra cima da Suika. Ela desvia por pouco, querendo saber que besta aquática é essa. Talvez seja uma enguia, mas parece mais uma cobra, e talvez deve ter vindo do rio mais acima. Pensando que foi esse bicho que devorou os humanos de agora, ela nota que tá ferida e deve ter lutado com os caçadores. Então por que do nada tentou atacá-la se tá tão machucada? Olhando com uma cara assustadora, a Suika pensa que essa enguia deve ter escapado por pouco e agora tá tentando comer qualquer coisa pra se recuperar. Então dessa forma ela também pode tratá-lo como comida pra conseguir passar o inverno.
inferno. Se vira falando que de qualquer forma, já que conseguiu escapar daqueles caçadores, essa enguia deve ser bem forte. Então acha melhor só ir embora do que caçar esse bicho que deve ser bem perigoso. Mas ele não tá afim de parar não. E tenta mais uma vez comer ela. Consegue fugir pro lado, fazendo a enguia dar de cara nas rochas. E isso é um problema, porque a Suíca já tá sem fôlego. Se usar toda a sua força na parte mais fraca, que é o estômago, então talvez deve conseguir escapar. Nesse caso vai lutar até o fim, dando uma rabada com toda a força. Voa pedaços de carne, e ela acaba comendo um pouco, e acha nojento que a carne daquele monstro é mole, além de ter um gosto terrível. Então percebe que o peixe começou a pegar fogo dentro da água, rapaz. E até mesmo a água em volta tá pegando fogo. Ela acha que isso pode ser alguma ilusão, e talvez o moco da enguia faz as pessoas alucinarem, pensando que até a queimadura que sentiu agora há pouco talvez tenha sido da sua cabeça. Então se lembra que a técnica de cultivo, quando se enfrenta uma ilusão, é preciso focar a mente primeiro, e concentra toda a energia em um único ponto, chamando o cântico do céu e da terra como um grande tabuleiro de xadrez. Sentido divino destrua a ilusão, invocando a presença do dragão dourado e destruindo a ilusão apenas para perceber que tá quase virando comida. E começa a chorar porque essa aí não vai dar para desviar, quando sem querer bate a ponta da cauda com os espinhos dourados na cabeça do monstro, partindo a enguia no meio de ponta a ponta e se perguntando o que acabou de acontecer. Então percebe que a culpa disso foi a sua cauda, falando que essa cauda dela é muito foda. A sua escama dourada é tão afiada, e se ela cultivar até cobrir o corpo todo, então vai ficar invencível, mas não pode ser descuidada, até porque só teve sorte. Como estava gravemente ferido, ele devia ter colidido acidentalmente com a sua escama dourada, então só vai logo se esconder nas montanhas e ser mais cuidadosa. Depois de preparar uns pedaços de carne, diz que isso sim deve ser o bastante, e vai conseguir cultivar dentro da montanha por alguns meses. Ela conseguiu mais uma orbe. Por favor, que seja uma transformação insana. Essa de agora foi bem paia. Pra uma obra de monstros, esse bichinho tá muito fofinho pro meu gosto. Ela diz que com esse núcleo deve ser o suficiente para alcançar o terceiro nível do reino da consciência espiritual, até perceber e pegar um token da seita dos caçadores de cobra. Então talvez essa enguia tenha devorado um dos caçadores. E começa a prestar os devidos respeitos, já que embora ela tinha ajudado a lidar com o perigo, ainda assim tinha tentado caçá-la. Então tudo que pode fazer é seguir a lei da natureza, mandando o irmãozão ficar tranquilo, que ela vai aproveitar tudo, e não vai deixar que sua morte seja em vão. Até mesmo seu núcleo vai estar sempre dentro dela, e mais uma vez passando sufoco para conseguir engolir outro núcleo, mas diz que tanto faz, ela vai arrastar todo o loot para outro lugar, porque os caçadores de cobras vai chegar logo logo, então é melhor sair primeiro e depois pode simplesmente cultivar dentro da montanha. Mais tarde, no meio dos restos do peixe, percebe uma escama negra, e agora tudo faz sentido. Quem devorou as pessoas no rio era um monstro aquático, e não a velha cobra, e na verdade a cobra foi quem lutou com o demônio aquático nesse lugar. Ela deve ser bem astuta, perguntando ao companheiro se devem continuar perseguindo ela, mas diz que a montanha à frente é do Osso de Ferro. Há um enorme urso demoníaco com base de cultivo no terceiro nível do reino da consciência espiritual. Sua força não deve ser subestimada. A montanha é vasta e cheia de floresta, e podem não encontrar a velha cobra mesmo se procurarem por meses. E ficaria pior se derem de cara com um urso. O outro quer saber onde ele ouviu sobre tudo isso, que responde que alguns dias atrás a velha cobra negra devorou um mestre das pílulas, além da própria pílula humana que ele cultivou por anos. O efeito medicinal daquela pílula humana ainda deve estar no corpo daquela cobra negra, e diz que o irmão ainda deve estar preso no terceiro nível do reino de refinamento há 3 anos, então não terão outra chance de encontrar uma oportunidade dessas de novo. E por que não acabar logo com ela? Ele diz que isso é uma boa ideia, mas por agora são só eles dois, o que é muito perigoso nas montanhas, e a chance de acabarem se ferrando por tentar tirar vantagem é muito grande, e manda não se preocupar, que daqui a alguns meses as montanhas estarão cobertas de neve, e quando isso acontecer, tanto a cobra quanto o urso estarão em hibernação. Essa cena aqui tá bem arte feita no Paint, hein? Cenário realista e a mãozinha parecendo arte estilo cartoon. Tá parecendo a obra do Mundian, que todo o cenário era uma foto piorada pra parecer que foi o artista que fez. O irmão diz que faz sentido, então vamos esperar. Mais tarde, a Suíca tá toda confortável em uma caverna, falando que essa sim é especial, é ótima e bem quentinha, então vai ficar ali por algum tempo. 2 meses depois, a neve já tinha cobrido toda a floresta, e ela espera que a transição do segundo nível para o terceiro da consciência espiritual não seja tão difícil quanto foi da primeira vez. Ela refinou o núcleo demoníaco, o sangue e a carne que obteve naquela época, e até continuou cultivando por mais alguns dias, mas ainda não conseguiu ir pro terceiro nível, mas pelo menos teve uma pequena conquista. Mais 3 peças de escamas douradas apareceram na sua cauda, e olhando pra dentro do próprio corpo, sabe que a névoa espiritual dentro do caldeirão tá cheia, então tá pelo menos no pico do segundo nível, achando que só precisa de uma oportunidade agora, então vai poder romper até o terceiro nível. Só é uma pena que o inverno tenha chegado, seu corpo tá ficando rígido e restou apenas um pouco da carne da enguia. Tudo que pode
pode fazer agora é entrar em hibernação e esperar até a próxima primavera para sair da montanha e caçar comida para cultivar de novo. Do outro lado, os irmãos aparecem, falando que aqueles que os ajudarem nessa busca serão recompensados. Então é para se concentrarem em encontrar logo. Ele diz para não se preocupar, que o povo da Vila da Cobra são muito habilidosos em capturar cobras, e esses são 2 dos seus cães especialmente treinados. Desde que haja o cheiro da cobra, não tem problema. O encapuzado diz que entendeu e manda parar de falar e procurar logo. O velho diz que esses 2 caçadores são mesmo arrogantes, mas o amigo manda parar de falar bobagens. Eles têm habilidades reais, ao contrário deles 2, e vai se empenhar bastante. Desde que descobriu que o seu filho é apaixonado por leitura, decidiu que quando voltar quer dar um livro para ele e levá-lo até a casa do seu professor para lerem juntos. Ô mundinho cruel, os poucos que não foram comprar cigarro vai ver a cocô de cobra. Os cachorros começam a latir feito loucos. Quando chegam lá, os irmãos mandam saírem logo da frente que vai dar uma olhada. E agora ferrou, ela tá mesmo enterrada ali, pensando que esse cachorro tem um nariz bom até demais. E agora não tem saída, ela foi encontrada mesmo. O seu corpo tá rígido e gelado e tá no momento mais vulnerável possível. Ela nem consegue escapar agora, então quem imagina lutar? O homem avisa que em volta tem cocô de cobra, então a chance de estarem no lugar certo é quase 100%. E então pede pela recompensa. Mas falam que todos são idiotas, porque isso é fezes de urso, dizendo que esses cães não sabem como encontrar cobras pelo visto. Mas diz que é impossível, os cães deles nunca erraram antes. Quando um deles aponta falando que encontrou um buraco na parede, então é bom trazer todos os aldeões para procurar. A Suíca fala que graças à sua inteligência não só usou as pedras para bloquear a entrada, como também usou galhos para vedar tudo, e ainda por cima usou as fezes do urso nos galhos. E não parou por aí, também cavou um buraco de 20 metros de profundidade, então eles não serão capazes de a encontrar. A maldita tá jogando xadrez 4D. Por um momento eu achei que começaria o maior combate da história. É melhor ela se concentrar e restaurar o seu corpo, só por precaução. Os irmãos dizem que mesmo que seja fundo é claramente um ninho de cobra. E sim, ele tá certo. Já que o objetivo foi alcançado, aquelas pessoas não têm mais utilidade. Então quanto menos deles sobreviver, menos dinheiro terão que distribuir. Mas ainda assim, eles não vão ficar esperando. E manda o irmão atrair o urso demoníaco. A Suíca ouviu tudo e pensa que nem animais fazem isso, achando que o coração humano é muito assustador. Mas ela não pode se preocupar com isso agora. O mais perigoso é que eles sabem mesmo exatamente onde ela tá. Nesse momento, eles estão lutando contra o urso. Se ela aproveitar a chance e devorar o urso, pode chegar no terceiro nível de uma vez só. Desse jeito, pode conseguir lutar contra esses caçadores. Ah, meu Deus, eu tô sonhando se acho que posso fazer isso em uma situação tão perigosa. Ela tá em uma situação onde eles estão concentrados em acabar com o urso, e nenhum dos dois tá com pressa de ir atrás dela. E além disso, não tem como ela devorar um urso demoníaco na frente de todo mundo. Ela estaria pedindo pra morrer. O irmão diz que com essas 2 feras, apenas um deles vai conseguir avançar. E sendo assim, talvez não possa poupá-lo depois de derrotar o urso. A Suíca percebe que tá tendo intriga, então talvez ela tenha uma chance. Vai se aproximar lentamente da entrada do buraco, observar com calma e agir quando a oportunidade aparecer. Gritos começam a sair da caverna, até aparecer um urso revoltado por terem invadido sua toca. O paizão chama os caçadores pedindo por ajuda, mas só mandam todos eles morrerem logo. Assim percebe que os dois fizeram isso apenas para matá-los e economizar dinheiro. Prepara uma flecha e dispara. O caçador precisou se esquivar para não ser pego, o que acaba destruindo a sua bolsa, espalhando várias pílulas humanas pelo chão. A cobra lembra que são pílulas de reabastecimento de Ki. O que é mais estranho é que seu corpo parece reviver só de sentir o cheiro. O irmão pede ajuda para recolher as pílulas, enquanto o outro assiste o massacre que o urso tá fazendo. E não esperavam que aquele bando de velhos sobrevivessem por tanto tempo. É uma honra para eles sacrificarem suas vidas pela seita dos caçadores de cobras. Mas quando vai olhar pro lado, o irmão tá invocando o vento feroz, que manda o outro pra longe, saindo voando de cima da montanha na direção do urso e caindo de costas na frente do monstrão. O cara lá de cima manda não ficar com raiva, porque isso faria mal pro coraçãozinho dele, e ele já planejava algo desse tipo há muito tempo. Então tá bem preparado. Só acabou de hoje ser o melhor dia, afinal de contas, e tava na cara que o irmão queria todas as bestas demoníacas só pra ele. Só que ele em si não quer saber dessa cobra e nem desse urso, apenas quer ver ele morto. O caçador ativa o talismã de bomba que explode o urso, deixando todo o lugar em chamas. O irmão mais novo lá de cima ri de felicidade, porque até mesmo na morte do irmão, a sua história vai ser incrível de se contar. Então agora é hora dele voltar e relatar a seita. Esse urso tá completamente enfurecido, então ele não tem interesse em se envolver. A Suíca sente que o caçador tá gravemente ferido, enquanto o outro já deve ter ido embora. Então agora é sua chance, indo engolir aquela pílula, ficando com um corpo repleto de energia, e agora renovado é a sua vez de sair. É isso dessa obra por hoje, rapaziada. Sua curtida e inscrição é o que vai mostrar pra mim que realmente gostaram do vídeo. Essa cobrinha eu tô até agora esperando virar tipo um bicho lendário super poderoso. Eu só espero que não vire o dragão do caldeirão, porque aí seria muito paia. Mas uma obra que não é paia é essa aí do Monte Ruag
que tá aparecendo. É só clicar, rapaz. Fica tranquilo que não morde. Então eu realmente espero que tenham gostado. Vejo vocês na próxima. Falou!